pré-fase antes de Cristo, depois passamos pela Terra Santa, onde nós vivemos toda a história de Jesus, e chegamos ao final a visita a lugares onde os santos professaram toda essa fé, com um exemplo, com o seu exemplo, com os milagres, com toda a história, e que fez com que a gente fosse crescendo pouco a pouco. E numa avaliação final nós gostamos muito e indicamos esse tipo de peregrinação para as pessoas poderem crescer na fé, na nossa fé cristã, e que a gente possa evoluir cada vez mais com nossa vivência, na nossa volta para casa lá em Arapongas, e que a gente possa continuar sentindo toda essa grandiosidade que foi essa viagem. Acredito que essas palavras de vocês é o que muitos estão sentindo, mas agora eu queria da Cleide muito rápido. Egito, Israel ou Itália? O que fica mais no coração? É difícil, hein? Israel e Itália. Dá para dizer por quê? Porque marcou mais. Eu achei o Egito assim muito uma coisa faraônica, né? Então eu preferi mais Israel e Itália. Vocês veem que interessante, gente, nós conversando ao longo da viagem com as pessoas. Antes, a experiência do Monte Sinai estava no top. Todo mundo que falou conosco destacou o Egito. Aí, depois dessas experiências vividas em Roma, já outros lances são destacados. Isso foi a riqueza desse crescimento que cada um levou. Obrigada pela entrevista de vocês. E vamos escolher mais algumas imagens desse momento de confraternização. E agora estamos aqui ao lado do Nelson, da agência Monte Carmel, que organizou toda a excursão. Aquela pessoa que não conseguiu relaxar um minuto, né, Nelson? Porque ninguém deixava. Tudo de alegria, o Nelson é responsável, mas também todos os problemas e preocupações couberam a ele. Terminando a nossa viagem, com toda a experiência que você tem, qual a avaliação da viagem desse Grupo Jubileu? Olha, eu acho que o grupo conseguiu cumprir essa viagem, essa peregrinação, conseguiu cumprir a sua meta muito bem. Depois de uma passagem pelo Egito, com algumas dificuldades sempre que acontecem por lá, um país muito difícil. Depois da nossa entrada em Israel, também na fronteira, algumas dificuldades que nós fomos solucionando aos poucos. Depois a peregrinação em si, em Israel, que é o ponto alto desse tipo de viagem, o padre soube conduzir muito bem. Então, eu acho que a turma toda colaborou bastante e desfrutou, e eu acho que o objetivo, que era ter um pouco mais de espiritualidade, foi alcançado. Depois nós chegamos aqui à Itália, também Roma, hoje em Cássia e Assis, tivemos momentos de muita... Ontem e hoje nós tivemos momentos de muito prazer em desfrutar desses momentos que o padre tinha colocado como objetivo dessa nossa viagem. Quero alcançar e crescer um pouco mais espiritualmente. Eu acho que isso tudo foi alcançado, os problemas todos que nós tivemos, da parte operacional, nós fomos vencendo todos esses obstáculos, muita coisa difícil foi superada por todos, e a maioria está me dizendo que isso tudo serviu para que eles tivessem um crescimento, em realidade, em suas vidas mesmo. Eu acho que foi muito positivo. Eu acho que amanhã nós vamos fazer a última parte, que é a celebração, vai encerrar a viagem do jubileu da Paróquia Santo Antônio, e acredito que a gente vai poder encerrar com chave de ouro. Nelson, em nome do programa Sementes de Esperança, da TV Paraná, eu gostaria de lhe agradecer muito o seu apoio o tempo todo, tanto acompanhando o Caio, ajudando às vezes até a carregar o equipamento, tentando nos abrir portas em lugares onde não queriam permitir a filmagem. Enfim, foi um grande companheiro desta nossa viagem, a quem a gente deve aí esse momento de gratidão também. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que continue sendo esse guia pastor também, porque as ovelhinhas sentem muita confiança em estar sob o seu comando. Muito obrigado, eu fico muito feliz de estar com esse grupo. Realmente eu tive momentos maravilhosos com esse grupo, emoções realmente diferentes. É um grupo muito bom mesmo, muito positivo,
E eu espero que, quem sabe, um dia a gente faça uma outra viagem junta e eu posso aí dar um pouquinho da minha parte para facilitar um pouco o dia a dia de cada um. Bom, que Deus permita uma outra viagem. E aí, gente, vamos ver mais algumas imagens desse jantar e as imagens de Pádua e da celebração e da despedida. Isso fica para uma próxima etapa que será amanhã. Foi nas águas eternas que eu renasci. Foi a luta pela vida que me trouxe aqui. Quem não tem amor à vida, mata a vida por matar. Eu, porém, sou batizado e nunca mais vou me calar. Todos os dias eles matam nossos rios, todos os dias envenenam nosso mar, todos os dias poluem as nascentes e queimam as florestas, dão morte aos animais. Mas eu sou batizado e não vou mais ficar calado. Foi nas águas eternas que eu renasci. Foi a luta. E depois de terem apreciado todas essas entrevistas, até achei assim bem interessante, no dia em que conversamos lá com o Padre Célio, e ele já falando da riqueza que seria o material que a gente traria para mostrar para as pessoas. Agora, praticamente concluindo essa programação, a gente vê que foi quase uma profecia mesmo. Quantas pessoas nos até agradeceram por estarmos trazendo essas imagens de lugares que as pessoas sonham em ir, às vezes não têm condições, não puderam ir ainda, e agora através da TV Paraná tem visto, através do programa Sementes de Esperança. Então isso foi só o começo da nossa estadia em Pádua, e a gente é claro que vai ter muito mais para o nosso programa de hoje. Eu, porém, sou batizado e nunca mais vou me calar. Voltando com o nosso programa, vocês já viram no bloco anterior a entrevista que fizemos com mais alguns integrantes da viagem. E lembrando que aí amanhecemos a quarta-feira, dia 27 de outubro, e já fomos para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, onde então já tinha sido feita a reserva numa das capelas para que o Padre Célio pudesse celebrar a missa de ação de graças por toda a nossa viagem, mas especialmente também pelo jubileu da Paróquia Santo Antônio, que no ano de 2010 então completou aí esses 50 anos de vida paroquial, de vida comunitária. E foi lá, diretamente da Basílica de Santo Antônio de Pádua, que a gente gravou uma matéria que eu quero que vocês acompanhem agora. Finalizando a nossa peregrinação, chegamos em Pádua, dia 27 de outubro, uma quarta-feira geladíssima aqui em Pádua. Deve ter inclusive nevado na região, porque está muito frio. E estamos aqui nada mais, nada menos que diante da Basílica de Santo Antônio de Pádua. Lembrando que esta também é mais uma basílica papal. Então, fora de Roma, existem algumas basílicas dedicadas a santos e que são papais. Elas têm o altar onde o Papa celebra, vez por outra, quando ele visita a basílica, e tem sempre a cátedra do Papa, né, que é aquela cadeira grande que fica atrás da igreja. Como de praxe nas basílicas papais, não é permitido a filmagem das pinturas do teto, da beleza, da riqueza interna da igreja. Só por fora dá para vocês terem uma proporção do tamanho da construção, como são imensas essas basílicas. Mas foi nos concedido uma permissão especial para filmarmos a missa que será celebrada na capela interna. É a missa do jubileu da Igreja Santo Antônio, é talvez um dos motivos de que o pessoal fez essa peregrinação, e essa a gente quer então gravar na íntegra. E fiquem então com algumas imagens aqui de Pádua antes que a gente adentre na igreja para ver esses estilos das cidadezinhas italianas, né? Sempre construções muito antigas,
prédios mais baixos. Às vezes a gente vê essas imagens em propagandas, em novelas, em alguns filmes, e pela primeira vez, eu acredito que assim seja, a TV Paraná conseguiu mandar alguém para cá para fazer essas imagens e levar para vocês um pouquinho da Itália. Ali em frente à igreja de Santo Antônio, estava até em processo de restauração, algumas das imagens que fizemos meio que impedidas ali pelo trabalho de restauração deles, mas foi muito bom estarmos ali e a partir dali então, como eu já comentei, não seria permitido a filmagem no interior da igreja, somente na capela onde a Santa Missa foi celebrada. E foi para lá que nós fomos. Aí, vivendo os momentos de preparativo para a celebração, todo mundo já se sentindo quase que na hora de despedida mesmo, tudo cuidadosamente arrumado, até a nossa companheira Nice, que ela levou na viagem a bandeirinha de Arapongas, e ali ela fez questão de colocá-la sobre o altar, arrumando cuidadosamente. Então essas imagens dos preparativos da celebração é que a gente aprecia agora. E assim foi iniciada a celebração de Ação de Graças e a missa jubilar. Claro, como todas as celebrações que nós tivemos, aliás, eu estava fazendo uma contagem e foram 7 na totalidade. Nós tivemos a alegria de ter a primeira missa lá no Rio Jordão. Depois, ainda na Terra Santa, nós tivemos uma missa no Monte das Bem-aventuranças, depois em Betânia. E aí as demais foram na Itália, né? Nas Catacumbas, na igreja de São Francisco de Assis, em Lanciano e depois em Santo Antônio de Pádua. E ali o Padre Célio foi muito iluminado na homilia, praticamente fazendo um resumo de toda a nossa viagem. E foi tão interessante e quero exibir na íntegra para vocês e acrescentando, se possível, já ao nosso editor, algumas das imagens dos locais que vão sendo citados para a gente já ir relembrando toda essa caminhada tão linda que nós fizemos. Mas, povo de Deus, é o seguinte, nós estamos concluindo
a nossa viagem, a nossa peregrinação que nós começamos lá no Egito. Vocês lembram ainda que nós começamos lá pelo Egito, né? Faz tempo, já vimos tanta coisa. E foi um roteiro pensado, calculado, para que pudéssemos realmente ter uma